Olá a todos, bom, vim aqui gravar mais um vídeo em relação às aulas de hebraico. Tá? Hoje nós falaremos sobre o imperfeito cal dos verbos fortes, ok? Já tenho aí no canal o perfeito cal dos verbos fortes. Agora vamos falar sobre o imperfeito cal dos verbos fortes, tá, ok? Pianim beivrit, verbos em hebraico. Introdução aos verbos em hebraico. Quem deseja realmente aprender hebraico tem de fazê-lo de uma maneira sistemática, pois irá entrar em um mundo de ideias linguísticas que estão totalmente diferentes daquelas fundamentadas no que os ocidentais conhecem. Será inútil sempre para o estudante de hebraico conhecer apenas os vocábulos e algumas poucas palavras flexionadas. O segredo está nos verbos e suas declinações. Conhecer os pronomes pessoais de acordo com as suas diversas variações e troncos ou declinações. Okay? O imperfeito cal dos verbos fortes. Forma-se o imperfeito cal dos verbos fortes através do infinitivo construto cal. Por exemplo, temos o infinitivo perfeito cal, de que é a forma predominante no qual será acrescentado um conjunto de pré-formativos e aformativos, e será necessário também, de acordo com as suas vocalizações, diante de formas e declinações, mudanças serão causadas por esses acréscimos. Os pré-formativos e aformativos do imperfeito cal são, como os aformativos, restos de pronomes pessoais. Eles nos servirão para nos indicar a pessoa, o gênero e o número de cada declinação. Os pré-formativos e aformativos serão descritos em vermelho. A tabela que se segue mostrará os pré-formativos e aformativos para se formar o imperfeito cal dos verbos fortes. As palavras em vermelho são os pré-formativos e aformativos, serão usados para nos mostrar a posição exata dos pré-formativos e aformativos em relação às três consoantes triconsonantais das raízes verbais de um verbo em que está sendo declinada. Então, na verdade, você tem aqui todo o verbo em hebraico, tá, ok? E aqui você tem os pré-formativos e os aformativos aqui, cada um nas suas posições. Então, o primeiro comum singular, que no caso é masculino e feminino, do verbo machal, que é o verbo guardar, seria enshol. O segundo feminino singular seria timsheli. O segundo masculino singular seria timshol. O terceiro feminino singular seria timshol também. O terceiro masculino singular é inshol. O primeiro comum plural, ninshol. O segundo feminino singular, tinsholina. O segundo masculino plural, tinshelu. O terceiro feminino plural, tinsholina. E o terceiro masculino plural seria inshelu. Os pré-formativos no singular são compostos por um iod, 3 vaves e um aleph. Os pré-formativos no plural são compostos por um iud, 3 vaves e um nun. A vogal do pré-formativo do imperfeito cal é um hirik, com exceção da primeira pessoa comum masculino e feminino do singular. Por ser um agutural, o aleph precisa de uma vogal de apoio, e nesse caso o aleph prefere o tsegol. O único afirmativo do imperfeito que ocorre no singular do imperfeito do verbo forte é o hirik iud, que se encontra na segunda pessoa do feminino singular. As primeiras 4 formas do plural, no caso do imperfeito cal, têm aformativos e seguem um esquema de consoante com sinais diacríticos. A primeira pessoa comum do plural não tem aformativos. Tá? As formas da terceira pessoa do feminino singular e da segunda pessoa do masculino singular são idênticas. O mesmo ocorre com as formas da terceira pessoa e da segunda pessoa do feminino plural. O contexto aqui, nesse caso, nos indicará que forma deverá ser traduzida. Ok? Então, as formas do imperfeito cal, de machal, que quer dizer ele governou, ou governar, terá então as seguintes declinações. Tá? Emshol, eu governarei. Timsheli, tu governarás. Timshol, tu governarás. Aqui pode ser masculino, pode ser feminino. Tá? Timshol, ela governará. Imshol, ela governará, ou ele governará também, tá?
Nimshol, nós governaremos, tanto masculino quanto feminino. E Timsholna, Sholnau. Aqui eu acho que eu escrevi errado aqui. Não, tá certo. Tá? Timshelu, vós governareis. Timsholna, elas governarão. E Imshelu, eles governarão. Tá? A sílaba do preformativo é fechada. Isso deve-se por ter uma consoante ou uma vogal e uma consoante. Então, quando nós falamos de verbos ou palavras de sílabas fechadas, é uma consoante, uma vogal e uma consoante. Okay? Exigindo, portanto, que o Sheva, que é uma redução vocálica, sobre o primeiro radical ou raiz, seja mudo. Se o segundo radical fosse um begad kefat ou um begd kafete, formas da cultural, levaria a um dagesh lene. As regras em que os aformativos vocálicos atraem para si o acento regente também se aplicam aqui. As formas antigas de mudanças que são exigidas por essas regras, de mudanças vocálicas por meio de acentos regentes, estão na segunda pessoa do feminino singular, da terceira pessoa do masculino plural e da segunda pessoa do masculino plural. Essas mudanças de acento para as sílabas do aformativo causam a volatilização da vogal da sílaba aberta, que é uma consoante e uma vogal. As três formas que citarei, o role é reduzido a um sheva audível, ok? É como você vê aqui, ó, fechou uma sílaba, tem dois shevas aqui novamente, ok? Aqui novamente de novo, time sholno, sholna, tá? E é só você pegar aqui, ler o texto direitinho e confrontar aqui em cima de acordo com a mudança vocálica. As regras que os aformativos vocálicos atraem para seu acento regente também se aplica aqui. As formas atingidas por essa regra de transformação vocálica são a segunda pessoa do feminino singular, da terceira pessoa do masculino plural e da segunda pessoa do masculino plural. A mudança do acento na sílaba do aformativo causa a volatilização, que é a redução pretônica da vogal da sílaba aberta anterior. Nas três formas listadas abaixo, o role é reduzido a um sheva audível, como eu acabei de falar aqui em cima. Tá? Aqui nós temos a forma do segundo feminino singular, que seria tim sholi, com a redução pretônica, ela torna-se tim sheli. O terceiro masculino plural, im shelu, im sholo, torna-se im shelu. Segundo masculino plural, que seria tim sholu, se torna-se tim shelu. Ok? O tempo imperfeito. Como se conjuga um tempo imperfeito? Tá? O imperfeito tem dois sufixos vocálicos que estão nos pronomes pessoais do terceiro feminino plural, dois masculino plural e segundo feminino singular, que são tônicos, e um sufixo consonantal, que é o terceiro feminino plural e segundo feminino plural. Tá? Terceiro feminino plural e segundo feminino plural. Os sufixos vocálicos tomam emprestada a última consoante da raiz da palavra, a fim de formar uma nova sílaba. Portanto, a sílaba temática geralmente se transformará num sheva mediante, neste caso, por questões de fonética, numa redução, por ser ela uma palavra pretônica. O sufixo, por ser átono, não altera a acentuação vocálica, nem toma emprestada uma outra vogal, nem tampouco se torna uma redução vocálica. Por isso, nenhuma mudança vocálica aqui, neste caso, não ocorre nos pronomes do terceiro feminino plural e nem no segundo feminino plural. Vale ressaltar que a consoante nun pode aparecer em casos de declinação depois das terminações vocálicas. Essa forma é especial quando isso acontece, fica geralmente no fim de uma frase ou parágrafo. Tá? Quando temos essa mudança, chamamos esse fenômeno textual de nun paragógico. Okay? Quando há essa mudança aqui com a consoante nun, ainda que ela esteja no fim de uma frase, okay? Que é no caso aqui, vou mostrar para vocês, aqui o nun aqui, ó, aqui nós chamamos de nun paragógico,
Ok? Bem? Ok. A sintaxe do imperfeito. Como funciona o imperfeito dentro de uma frase hebraica? O imperfeito cal representa, assim como outros verbos, de acordo com as suas declinações, do tempo, gênero e números. Representa aqui, essencialmente, uma ação incompleta, portanto, sendo imperfeito e não tendo certa definição de tempo, pode ser traduzido como um futuro. Tá? O imperfeito cal, ele não tem declinação de tempo, gênero e número. Por isso que ele é uma forma imperfeita. Ok? E não tendo nenhuma definição de tempo, ela se torna imperfeita e pode ser traduzido como um futuro. Futuro eu não sei o que vai acontecer, então ele se torna uma frase imperfeita. Então o imperfeito pode ser interpretado como uma ação no futuro, como Iskor et HaTorah. Ele se lembrará da Torá. Iskor et HaTorah. Ok? Essa mesma frase, ou essa mesma imperfeição dentro do tempo de uma frase, ela também pode se tornar contínua ou repetida. Como exemplo, o imperfeito pode representar uma ação contínua no presente. A ação, nesse caso, é representada como universalmente aplicável ou como o uso que acontece no momento da fala, seja ela continuada ou progressiva. Nós temos um exemplo aqui em uma palavra hebraica que diz assim: In ishpoti Adonai et hazarikim. O Senhor julgará o justo. Ishpoti Adonai et hazarikim. O Senhor julgará o justo. O contexto poderá, às vezes, deixar sempre explícito que numa ação contínua ocorre sempre no passado, e nesse caso a tradução deve refletir uma ação repetida no tempo passado. Chamamos isso de ação costumeira. O Senhor julgará os justos. É uma ação costumeira. Ontem ele julgou o justo, hoje ele julgou o justo, amanhã ele julgará o justo. Então é uma ação costumeira, ela é repetida. Tá? Nós temos uma outra palavra aqui também, muito interessante. Irtov Raiz. O homem costumava escrever, ou ele escrevia. Tá? Nós temos algumas observações gramaticais também. O tempo imperfeito pode ser representado numa ação em que um estado de modo ou um modo indicativo. No nosso idioma português, o que para nós pode ser traduzido como um modo subjuntivo, ou seja, algo que você dá a ideia de acontecer. Tá? A mudança, a tradução pode então ter uma de suas seguintes nuances. Veremos isso na prática. Podia, faria, pode, deve, deveria, deseja, tem, etc. O contexto determinará qual dessas frases transmite o seu real significado pretendido pelo autor. Okay? A flexão do imperfeito cal de ele escreveu segue o mesmo modelo de Machal. Ok? O modelo Machal, como está aqui, ele segue o mesmo modelo de qualquer verbo. Ok? Ele segue o mesmo modelo de qualquer verbo. Tá bom? É só você pegar aqui e mudar o verbo que você quer fazer. Mas a declinação do imperfeito segue exatamente esse aqui. Tá? Só mudou o verbo. As declinações são as mesmas. Ok? Então, no imperfeito, a partícula de negação lo, a forma plena, tá? Com o vav aqui, e lo sem o vav aqui, mas com o rolam, ou a forma defectiva. Nós chamamos de escrita plena e escrita defectiva. Defectiva porque ele não tem o vav como uma consoante aqui, formando uma mater. Ok? Então ela é defectiva. E uma palavra plena porque ela é a forma com o vav aqui representando um rolam vav. Ok? Que antecede o verbo de negação, ele sempre será colocado primeiro no início de uma frase e será sempre traduzido primeiro conforme o exemplo dado logo abaixo. Então, toda vez que você pegar um advérbio de negação, ele sempre é colocado no início de uma frase. Ainda que a sua frase não seja o advérbio de negação, ela tem que estar no hebraico no começo aqui. Ok? Lo izekor oti.
eles não se lembrará de mim, ou ele pode não se lembrar de mim. E veja que a partícula negativa não, ela está quase que no início da palavra. Vamos dizer que ela esteja no meio, ok? Mas quando você escreve em hebraico, ela tem que anteceder a sua palavra aqui, ok? Significado do imperfeito cal. O imperfeito cal pode ter vários significados e muitas das vezes somente o contexto poderá nos direcionar e determinar qual o significado que se pretende traduzir certa oração. O significado se dá pela forma da frase em seu tempo. Porém, existem alguns usos do imperfeito cal que parecem ser bastante claros em suas elucidações. Os exemplos seguintes não pretendem abranger todos os significados, mas será de grande ajuda para que o aluno ou aluna ilustrar alguns usos do imperfeito cal. Um dos mais habituais do imperfeito cal é o de descrever uma ação geralmente no passado ou no futuro, pois abrange uma ação incompleta por causa do tempo passado, porque já se passou e você não sabe qual o dia, e no futuro o que vai acontecer que você também não sabe o dia. E eu separei algumas frases aqui em hebraico que elucida muito bem o que nós estamos querendo dizer. Nós temos aqui então a palavra Kimeler, Imelecha, Imeler, Imeler, Aleino. Kimeler, Imeler, Aleino. Pois um rei reinará sobre vós. Ani Ertov, Iterra Brit. Ani Ertov, Iterra Brit. Eu farei ou cortarei uma aliança ou um pacto contigo. Veatá Timeler al Israel. Veatá Timlor al Israel. E tu reinarás sobre Israel. Ok? Bi Melachim, Bi Melachim im Lohu. Bi Melachim im Lehu. E é através de mim que reis governarão. O imperfeito muitas das vezes é usado para expressar ações que dependem de outros fatores do contexto. As possibilidades de uma boa tradução são diversas e frequentemente envolvem o uso de verbos auxiliares, para uma melhor compreensão dos textos escritos como ter, ver, ser, estar, ir e poder. As formas incluídas nessas categorias podem e devem depender de vários fatores. Às vezes podem refletir um desejo, uma vontade, um juízo, uma premonição ou mesmo até uma permissão de quem fala ou estar falando. Muitas das vezes esses verbos, nesse caso do imperfeito, podem refletir uma ação anterior que exige uma resposta ou uma reação. Ok? O seu significado muitas das vezes é determinado por conjugações ou partículas condicionais, como in, que quer dizer se, ou ulai, talvez, e as formas do imperfeito também são comuns depois de conjugações que expressam um fim ou um propósito, como lemaan, para que a fim de que, pois, porque, que, asher, que e ben, para que não. Por fim, o imperfeito pode também ser frequentemente encontrado em frases depois de pronomes ou advérbios interrogativos, como eir, como, ma, que, mi, quem e lama. Por quê? Aqui nós temos alguns exemplos. Ulai, Ishmeu, Beit Yehuda. Ulai, Ishmeu, Beit Yehuda. Talvez a casa de Judá preste atenção. Mi Adonai Asher Eshma Bekolu. Mi Adonai Asher Eshma Bekolu. Quem é o Senhor para que eu deva dar atenção à voz dele? Pen, Tish, Ka, Et,
Adonai, Asher, Hoziah, Ben, Tishko, At-it, Adonai, Asher, Hoziah, para que não se esqueças o Senhor, o teu Deus. Et-mi, Eshva, Et-mi, Eshva, quem enviarei. Ok? Eu estou fazendo a pronúncia bem devagar para você acompanhar comigo, tá? A sua pronúncia. Então aqui estão o significado do imperfeito cal, o que ele significa, como ele se traduz, ok? Nós temos a flexão do imperfeito cal de que ele escreveu, seja o mesmo modelo do verbo machá-lo, tá? Nós temos a sintaxe do imperfeito, o tempo imperfeito, as regras de vocalização e mudanças vocálicas, e nós temos aqui também a conjugação de todos eles aqui completos, ok? Nós temos aqui os preformativos e os aformativos, aonde são encaixados e aonde são colocados, o imperfeito cal dos verbos fortes, que é o que nós estamos estudando, e uma introdução aos verbos hebraicos, tá bom? Então eu espero vocês nas próximas aulas. Depois nós estaremos fazendo os verbos fracos, também para que você possa ter uma melhor compreensão, ok? Aguardo vocês até a próxima aula. Terminamos por aqui e tchau, tchau. Bom, gente, eu estou refazendo o vídeo aqui, tá? Mas somente uma parte aqui, que houve um erro de digitação. No segundo feminino plural é a mesma terminação do terceiro feminino plural aqui, ok? Tem o mesmo pré-formativo e o mesmo afirmativo também. Ok? Se você voltar o vídeo lá, você vai ver que houve um erro de digitação, tá bom? Então estou aqui ratificando e corrigindo novamente, tá? O segundo feminino plural tem um pré-formativo e um afirmativo. O terceiro feminino plural tem o mesmo pré-formativo, assim também com o mesmo afirmativo da segunda pessoa do feminino plural, ok? Então houve um erro de digitação aqui e eu voltei o vídeo e estou gravando novamente para não atrapalhá-los, ok? O terceiro feminino plural e o segundo feminino plural têm as mesmas terminações de afirmativos e pré-formativos, tá bom? Só fazer isso aí para ratificar e corrigir. Isso acontece com qualquer um aí, tá bom? Então até uma próxima aula aí para vocês.